Técnica de venda para contadores. Esse é um dos principais pontos que faz a maioria dos contadores que eu tenho como alunos, que eu tenho como clientes na minha agência, não terem resultado. Esse é um dos principais fatores e eu quero trazer aqui um conteúdo para te ajudar a não ser mais um que vai ter problemas nos resultados do seu negócio, porque você não tem boas técnicas comerciais. Então, simbora para o conteúdo. Primeira reflexão é como usar técnicas de vendas no mercado contábil. A maioria dos contadores, a maioria acredita que não é vendedor. Só que todo empresário, todo empreendedor, em sua raiz, ele é vendedor. Não é porque você tem um serviço de contabilidade, um serviço intelectual, que você não tem que vender esse serviço. Então é importante ter essa clareza. Porque se você não entende que você é um vendedor, você não vai desenvolver as habilidades de venda para poder aperfeiçoar cada vez mais a sua capacidade de fazer boas negociações. Então não importa a camada que você está dentro da tua empresa hoje, a habilidade de venda, por mais que você não venda para o cliente final, ela é utilizada o tempo inteiro. Seja para convencer a tua equipe, para poder mostrar a sua visão para a tua equipe do que você está buscando, de quais são as metas da companhia, ou seja, para poder fazer uma simples venda de um produto, de um serviço de contabilidade. Então é importante ter essa clareza dentro de você para que você consiga desenvolver as habilidades necessárias dentro da área comercial. E aí eu vou deixar uma recomendação obrigatória de leitura, que é a leitura do livro Spin Sell. Eu vou até dar um Google aqui para você poder olhar a capa do livro, porque esse livro ele revolucionou a minha maneira de enxergar o mundo de vendas. Que é esse camarada aqui. Ele revolucionou a minha maneira de enxergar a metodologia de venda. Porque o que acontece? Eu, Arthur, vim da indústria de vendas direta. E a indústria de venda direta, ela trabalha muito com a venda de produtos low ticket. Isso não é uma regra, tá, galera? Mas em sua grande maioria, a indústria de vendas direta, sendo mais específico, né, porque a venda direta ela é muito ampla, mas quando a gente fala de varejo, normalmente, a gente fala de venda de produtos low ticket. E dentro desse livro foi estudado a diferença de uma venda de um produto low ticket para um produto high ticket. E essa pequena grande diferença entre esses dois modelos de venda se criou um abismo de diferença da forma como eu tenho que fazer negócios, na forma como eu tenho que fechar negócios quando eu estou cobrando um ticket muito caro. Então é muito bacana você entender de fato como que funciona essa visão estratégica em cima do produto high ticket. Porque o que acontece? Quando você entende a lógica, você percebe que são lógicas completamente diferentes. Enquanto num produto low ticket, a velha guarda de venda bate muito na tecla do fechamento, que é você conduzir a pessoa a tomar uma decisão de venda naquele momento, dentro de uma estratégia comercial para você vender produtos high ticket, você não faz um caminho direto para o fechamento. O caminho que você vai conduzir para levar o seu cliente, para levar o seu possível para levar o seu lead, né, até o caminho de tomar a decisão de fechar negócio, é através das perguntas SPIN, que são as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. E aí, quando eu faço as perguntas no formato do SPIN, eu gero uma reflexão na cabeça do lead ou do futuro cliente. E essa reflexão em cima das perguntas que eu fiz para ele são o que conduzem ele ao fechamento. Então, quando eu entendo que dentro da metodologia do high ticket eu não forço o meu cliente a tomar uma decisão, eu me concentro muito mais em entender quais são as perguntas estratégicas que eu tenho que fazer para que o próprio cliente consiga tomar a decisão por si só que contratar a minha solução vai ser o melhor dos caminhos. Então, esse é um processo
de venda consultiva, onde eu não preciso mostrar de uma forma efetiva para o meu cliente que ele tem que comprar de mim. Eu conduzo através de perguntas para que ele entenda por si só que ele precisa da minha solução. E aí, quando eu consigo conduzir as coisas dessa maneira, o resultado do fechamento ele é muito superior, porque o cliente ele ficou no estado reflexivo. E afinal de contas, o que significa esse tal do spin sell? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para poder levar o meu cliente ao processo de fechamento sem que eu tenha que ficar pressionando esse cliente? E uma coisa muito bacana dentro da metodologia de venda que ele ensina é o conceito da pressão. A pressão, né, quando a gente coloca pressão em qualquer tipo de pessoa, ela tem um efeito muito negativo, porque ninguém gosta de se sentir pressionado. Então, muitas das vezes, e aí vamos lá, para você ver a grande diferença. Quando eu exerço pressão numa venda de produto low ticket, muitas das vezes o cliente compra para fugir do vendedor. Só que aqui, normalmente, o cliente não vai conseguir fugir do vendedor. Porque normalmente no high ticket, a relação com esse vendedor ela acaba durando muito mais, porque são uma série de etapas até que esse cliente realmente tenha implantado a solução que ele fez a aquisição ali contigo, né, da contabilidade. Então, a partir do momento onde eu vendo o produto high ticket e eu faço pressão nesse cliente para ele tomar uma decisão, ele muitas das vezes, como um dispositivo de fugir do vendedor, ele vai fugir de você para poder fugir da pressão, na real, que você está fazendo. E aí você perde uma possibilidade de venda, porque você pressionou o cliente, ele não se sentiu bem, e aí por conta disso ele criou uma repulsa contra a tua pessoa. Então, dentro das vendas high ticket, como o vendedor ele fica acoplado ao produto, porque é um serviço, você dificilmente vai conseguir fazer o cara comprar pela pressão. E aí, a partir do momento onde você entende que o caminho para fazer esse cara fechar negócio com você é fazer as perguntas corretas, o seu resultado comercial ele fica muito mais eficiente. Então, você tem que entender as técnicas de venda para que você consiga fazer um trabalho estratégico em cima do teu cliente. E aí, uma dica de ouro que eu vou deixar para quem tiver dificuldades em formular o spin, utilize o chat GPT para ele te dar ideias de como que você vai usar o spin sell. Lembrando que as perguntas do spin sell, elas vão ter que ser específicas de acordo com a realidade do nicho que você está atuando. Porque, por exemplo, vamos partir para a definição, né, aqui do spin sell. O primeiro S é o de situação. Então, por exemplo, para situação existem algumas perguntas padrões que a gente faz para poder identificar o potencial que aquele cliente tem de poder comprar meu produto. E aí, a importância da gente conseguir ter uma visão mais estratégica do nosso negócio, né, de não ficar fazendo operação, é que justamente quando eu estou fora da operação, eu consigo olhar pontos que quando eu estou ali vendendo, por exemplo, eu não vou conseguir olhar. Dificilmente eu vou pensar em uma estratégia nova no meu comercial se eu sou a pessoa que tem que estar ali atendendo o cliente e vendendo todo santo dia. Então, esse é o grande ponto. E aí, quando eu falo de fazer o S, de fazer a primeira pergunta do spin sell, que é a situação, eu vou trazer um outro conceito, que é o conceito do bunch, tá? Isso aqui também é uma técnica de vendas que ela é usada principalmente para poder qualificar o lead. E quando a gente fala de um processo comercial, aliás, de um processo de aquisição de cliente, onde a ponta inicial começa através da internet ou através de uma lista fria, enfim, normalmente em todos os canais de aquisição que eu trabalho, tirando a indicação que é um cara que vem mega qualificado, a maioria dos canais eles têm o costume de trazer lead desqualificado. E aí quando eu tenho a metodologia do bunch ao meu lado, fica muito mais fácil eu balizar as minhas perguntas de situação, porque você vai entender aqui de forma bem clara. Então, por exemplo, budget. A capacidade financeira é o principal pilar que a gente aprende aqui dentro dessa metodologia, que a gente tem que identificar. Então, como que eu trago isso para a realidade da contabilidade? Eu não vou perguntar quanto o cliente fatura, porque a chance dele responder é muito baixa. Mas eu posso perguntar, por exemplo, qual é a projeção de colaboradores para você contratar, ou quantos funcionários você tem contratado. Então, com essa pergunta aqui, eu já consigo resolver a questão do budget e saber mais ou menos o porte financeiro daquele negócio.
E aí, por exemplo, authority, né, que seria autoridade. Aqui é onde você tem que descobrir se aquela pessoa que está negociando com você, ela tem a capacidade de tomar a decisão de comprar o teu produto ou serviço sem se consultar com ninguém. Então aqui eu vou perguntar, você é o único responsável pela tomada de decisão na hora de contratar uma contabilidade? Então, através dessa pergunta aqui, eu consigo entender se falar com aquela pessoa vai adiantar ou se eu tenho que tentar fazer um esforço de gerar um convite para trazer o decisor ou a pessoa que decide junto com ela para a reunião, para que eu consiga vender para ambas as pessoas e não somente para uma, tá? O terceiro ponto é o N de necessidade, tá? A necessidade refere-se ao quê? Literalmente a necessidade que esse cara tem de contratar o teu serviço, porque se ele não tem necessidade, ele já é um lead desqualificado. Eu não preciso falar com ele não tem necessidade. A necessidade ajuda a entender a qualificação do lead. E o timing vai te ajudar a entender a urgência desse lead. E o timing, para quem está usando o CRM, uma dica que eu dou é o seguinte: quando um lead está falando que vai abrir negócio daqui 3 meses, esse cara aqui, ele não é um lead desqualificado. Ele é um lead qualificado frio. Porque eu tenho temperatura do lead. Quanto mais próximo esse lead está de comprar, mais quente esse lead é. Então, o timing vai me ajudar a entender o quê? A velocidade em que esse cliente quer contratar meu serviço. O cara que quer abrir daqui 3 meses, cara, eu vou conversar com ele na paz, sem pressa. O cara que tá, querendo abrir negócio para ontem, porque ele precisa receber através da emissão de nota que ele vai ter que fazer pro cliente dele, cara, esse cara tá desesperado. Se você não der atenção para ele, outra pessoa vai fechar negócio na tua frente. Então, quando eu faço essas perguntas, eu entendo a capacidade financeira, a capacidade de decisão, a necessidade de me contratar e o tempo em que ele vai fazer isso. Então, isso me traz o quê? Uma situação mega completa para poder entender a realidade desse cliente. E aí, por exemplo, dentro de situação, eu também gosto de perguntar, por exemplo, em casos de comércio, se o cliente já tem o aluguel contratado. Porque eu preciso do número do IPTU para poder validar na viabilidade, para poder validar o endereço e ver se está tudo certinho. Então, quando eu pergunto, por exemplo, se o cara já alugou alguma coisa, se tem espaço alugado, normalmente ele me pergunta por quê. E aí eu explico para ele que, por exemplo, se ele não tem a documentação correta do local que ele alugou, cara, ele não vai conseguir abrir empresa. Então, a partir do momento onde eu entendo esse cenário, eu já consigo mostrar para ele, olha, cara, nesse endereço aqui você não vai conseguir, porque a gente fez uma pesquisa prévia, esse zoneamento consta na prefeitura que só vai atender área residencial, você vai ter que procurar um outro local para poder abrir o teu negócio, e aí você consegue dar uma consultoria para esse cliente. Quando eu entrego consultoria no meu atendimento, a chance de fechar ela é muito maior. Óbvio que sempre tem que tomar cuidado para não entregar o ouro, porque se você entregar o ouro, o cliente vai embora, mas é sempre importante você ter essa visão estratégica. Segundo P, né? A segunda letra é o P de problema. Como que eu faço uma pergunta de problema? Né? Eu vou dar um exemplo, cara. Você sabia que recebendo o dinheiro na sua conta pessoal, você pode pagar mais de 3 mil reais dos 10 que você recebe? Vou botar dos 15, vai, para ficar mais próximo aqui a conta da realidade do imposto de renda. Então, cara, isso aqui é uma pergunta de problema. Muitas das vezes o cara não sabe que tem esse problema, eu vou e faço a pergunta. E aí, o que seria uma pergunta de implicação? A implicação é quando aumenta o tamanho do problema. Eu venho aqui e falo, você já fez as contas do quanto de imposto vai ser acumulado ao longo dos 5 anos? Eu te digo, 3 mil reais vezes 60, a gente vai ter basicamente um valor de 180 mil a pagar. Essa vai ser a sua querida realidade se você não abrir um negócio. Você quer passar por isso? Você quer encontrar essa surpresa da Receita Federal? Como seria sua vida sabendo que você tem uma contabilidade
que vai te resguardar de todos esses problemas. Então aqui eu já faço o cara imaginar como é que vai ser me contratando, resolvendo esses problemas que ele ainda nem tem. Então para tu ver, eu entendi a situação, criei um problema, aumentei o problema e trouxe a necessidade de solução para esse problema. Então essa ordem causa um efeito catastrófico na mente do cara. Você rouba o cérebro dele, porque você faz perguntas que conduzem ele a pensar por si só que a tua solução é o melhor caminho para ele contratar. E quando a pessoa toma a decisão por si só, meu amigo, não adianta. Nada nem ninguém vai tirar isso da cabeça dela. Então esse é o poder que uma boa técnica de venda tem dentro de uma operação contábil, dentro de uma operação comercial. Ficou alguma dúvida? Joga nos comentários. Um grande abraço, não esquece o like e eu te vejo no próximo vídeo.